A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje? Vamos falar sobre fofoca, sobre ser fofoqueiro, seja um irmão homem ou uma irmã mulher. Essa é uma prática que nós não devemos fazer e vamos ver as verdades bíblicas desse assunto. E ainda antes da gente começar, a gente precisa ser aperfeiçoado na compreensão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar instrução sobre fofoqueiro na Bíblia, porque bem é verdade que é uma palavra, é um termo que aparece de muitas maneiras diferentes na palavra de Deus e também principalmente porque depende da sua versão de tradução. Aqui em tela estão as 4 principais traduções do Brasil e essas são as principais formas para apresentar os textos de fofoqueiro. Às vezes aparece como paroleiro, às vezes como mexeriqueiro, como praguejando, praguejador, como alguém maldizente, ou o termo mais fácil, como fofoqueiro em algumas traduções. Então, esses 5 termos são os principais, inclusive existem outros. A gente consegue alcançar 6, 7 termos nas principais traduções. Esses versículos, normalmente, eles estão longe um do outro, então é necessário realmente um estudo, como está sendo feito nesse vídeo, para que possa transformar a sua vida, para que possa trazer clareza. Os nossos 2 textos bases encontram-se em Provérbios, no capítulo 20 e no capítulo 11. Ambos 2 versos, eles trazem a mesma verdade. O fofoqueiro espalha segredos. O fofoqueiro espalha segredos. Essa é uma verdade bíblica que se encontra em 2 versículos diferentes, em capítulos diferentes do livro de Provérbios, e é infalível essa verdade bíblica. Eu vejo muitas pessoas frustradas, tristes, ou que se sentiram expostas, se entristeceram porque contaram um segredo e a pessoa não guardou o segredo. A pessoa contou para muitas pessoas. Mas eu vejo um problema de sabedoria, e Provérbios é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios vai nos ensinar que o fofoqueiro ele espalha segredos. Quer dizer, ele não guarda para si, ele vai espalhar. Então, que sabedoria houve em você quando contou um segredo para uma pessoa que a Bíblia já diz que ela não tem a capacidade de guardar segredos? O fofoqueiro, ele espalha segredos. É a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo, também consta desses 2 textos, é que há uma instrução para nós, uma recomendação muito clara. Diz assim: fique longe de quem fala demais. Fique longe de quem fala demais. Ou seja, esse teu contato, o estreitamento, a intimidade com alguém que é fofoqueiro, mexeriqueiro, seja homem ou seja mulher, isso vai te trazer muitos prejuízos. Por isso que a Bíblia, Deus, na sua infinita sabedoria, instruiu o homem: fique longe de quem fala demais. Existem mais verdades bíblicas sobre esse tema. Levítico 19 também fala. Nas 4 principais traduções do Brasil, nós vamos encontrar assim: não andarás como mexeriqueiro, não espalhem calúnias, não vivam como difamadores, não espalhem mentiras. Está falando de para não andar, não viver e não espalhar. Não andar, não viver e não espalhar nenhum tipo de calúnia, difamação ou mentira. Para não andar como um mexeriqueiro entre o povo de Deus. E eu vejo um problema muito grave, que há muitas pessoas que vivem confortavelmente nesse tipo de pecado, nesse tipo de erro, nesse tipo de engano. A pessoa não deveria estar vivendo dessa forma. Talvez alguém ainda se pergunte: será que há algum texto deste assunto no Novo Testamento? A resposta é sim. Veja comigo em 1 Timóteo 5. Nesse texto de 1 Timóteo 5, vai falar, o contexto está falando para as viúvas, especialmente. Esse é o primeiro alvo desse texto, esse é o motivo desse texto existir.
Mas quando a gente analisa bem esse texto, a gente consegue perceber que ele não vale somente para viúvas, mas vale para mulheres solteiras, vale para mulheres casadas, vale também para homens, ou seja, é um tipo de comportamento que não é agradável a Deus em nenhuma das circunstâncias e nem por nenhum tipo de pessoa. Esse texto vai dizer assim, vai dizer sobre o perigo de ficar ou de viver de maneira ociosa, ou seja, sem ocupação. Vai dizer também sobre ficar andando de casa em casa. Tem pessoas que infelizmente têm esse costume de ficar andando, vivendo de casa em casa. Vivem de maneira ociosa, ou seja, sem tarefas para fazer e ficam de casa em casa. E o texto, esse mesmo texto vai dizer o perigo. Vai dizer que são pessoas que vivem praticando, que vivem fofocando e vivem de maneira indiscreta ou curiosas. Quer dizer que esse ficar andando de casa em casa vai te gerar um comportamento fofoqueiro. Vai dizer além, vai dizer que você vive de uma maneira indiscreta, de uma maneira curiosa. Está falando que é um comportamento combinado, né? Ficar ocioso, andando de casa em casa, ficar fazendo fofoca, ficar sendo curioso com as coisas que acontecem na vida dos outros, ficar, né, fazendo perguntas, né, indiscretas. E o texto bíblico também vai dizer que fica falando, metendo-se ou intrometendo-se em coisas que não devem. Imagina só que advertência para nós. Viver de forma falando, se metendo ou se intrometendo em coisas que você não deve. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, é uma palavra para nossa transformação, para nossa advertência. Infelizmente, há um grande número de pessoas que vive confortavelmente nesse tipo de comportamento, mas que esse vídeo possa transformar completamente a sua vida em nome de Jesus. Que tu possa permitir ser advertido e transformado pela palavra de Deus. Que essa palavra possa gerar fruto, possa gerar transformação na sua vida. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Sejam completamente transformados em nome de Jesus. Curta, inscreva-se, compartilhe. Principalmente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.